Boa tarde, gente. Boa tarde, povo. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, você que está assistindo. Meu nome é Roger, sou o pastor Roger de Bauru. Eu gostaria de poder compartilhar com você uma palavra de Deus, uma palavra que está na Bíblia. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas Deus sabe. E existem alguns momentos nas nossas vidas que o socorro, ele só pode vir de Deus. Momento que atravessamos de dificuldades, de necessidades, momento que atravessamos que nós nem conseguimos explicar, por problemas grandes, problemas maiores, problemas que às vezes nós nem sabemos direito o que está acontecendo, nem pedimos para passar, mas é aquele típico problema que cai no nosso colo. E a gente vive também este problema, às vezes por amor a alguém, amor a uma pessoa, a algum familiar, alguma pessoa que está passando, alguma enfermidade, seja qual for a situação do dia de hoje. Eu queria te trazer uma palavra que está na Bíblia, uma palavra de Jesus Cristo diretamente para você. Entenda algo muito forte que eu aprendi e que tenho vivido ultimamente, de que Deus, Jesus, é o nosso único intercessor, intermediário entre nós e Deus, para que Deus possa nos abençoar. A palavra de Deus diz que Ele é um socorro bem presente em dia de angústia. E este socorro bem presente é para os nossos dias de hoje. Esta palavra, a Bíblia, ela é Jesus Cristo vivo. E cada vez que nós passamos a permitir que Ele nos abençoe e trabalhe no nosso coração, na nossa mente, nós passamos a viver mais a esperança do que o sofrimento. Nós passamos a viver mais a confiança de que tudo vai melhorar em algum momento do que o sofrimento, a tristeza, o desânimo, a angústia. Por quê? Porque as coisas ruins tendem a nos cercar cada vez mais, nos deprimindo, nos angustiando. E eu queria dividir uma palavra que está dentro da Bíblia, uma passagem que Jesus viveu, para que a gente entenda como aplicar essa passagem nos nossos dias hoje, para as nossas vidas. É aquela passagem, eu acredito que você conhece, uma passagem que Jesus anda sobre as águas. Conhece? Ela está no primeiro livro do Novo Evangelho, no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Ali, Jesus Cristo e seus discípulos estavam em um lugar e Jesus conversa com eles dizendo: olha, entra no barco, atravessa o rio, atravessa o mar, vá do outro lado da margem que eu já alcanço vocês. E Jesus subiu ao monte para orar. Jesus orava. Jesus buscava o Senhor, buscava Deus. Sendo ele filho de Deus, ele também orava. Aqui nós já aprendemos que se ele também ora, nós precisamos continuamente buscar a Deus em oração também. E ele subiu e foi orar. Da onde ele avistava o barco. Tanto que esta passagem diz que ele viu o barco sendo golpeado pelas águas, pela força das águas, jogando o barco de um lado para o outro. E ali fala que era mais ou menos em torno de 3 horas da manhã. E os discípulos começaram a ficar apavorados, ficaram com medo do barco virar. O que Jesus fez? Foi em socorro. Aqui o Senhor põe no meu coração e fala para o seu coração, não importa as ondas que estão batendo na sua vida, não importa como está o balanço do barco querendo te jogar, querendo te naufragar, Jesus ele vai em seu socorro, ele vai em nosso socorro. Ele parou o que ele estava fazendo e foi socorro, em socorro daquele barco, daqueles discípulos. E ele foi caminhando sobre as águas, correndo sobre as águas. Foi um bom pedaço que ele andou em socorro. Então ele não vê lugar, ele não vê tempo, ele não vê circunstâncias, ele vai em nosso socorro. E quando ele chegou até aquele barco, os discípulos estavam tão apavorados que não o reconheceram, mas também eram 3 horas da manhã, no meio a um lago, muito escuro, não havia, eles gritaram, ficaram com medo, acharam que era um fantasma. E ao ouvir a voz dele, reconheceram.
Mas aqui eu quero que você grave no seu coração qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando chegou naquelas vidas que estavam desesperadas, gritando por socorro. A primeira coisa que Jesus fez em meio àquelas ondas bravias, em meio àquelas chicoteadas da água no barco, querendo virar, Jesus chegou para eles e disse: calma, sou eu, Jesus Cristo. A primeira coisa que ele fez foi trazer calma ao coração do homem, foi trazer calma à alma desesperada, assustada, foi trazer calma para o coração aflito. Hoje Jesus vem para a minha vida e para a sua vida e te diz: calma, sou eu, Jesus Cristo. Eu saí em teu favor, eu fui ao teu encontro. Estou dizendo: calma, sou eu. E aí ele, no caminho, Pedro, reconhecendo a voz, disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá ao teu encontro. E Jesus falou: vem. Pedro desceu do barco e estudos dizem que ele deu 11 passos sobre as águas. Aqui o Senhor Jesus vai ensinar para mim e para você. Enquanto nós estivermos com os olhos em Jesus Cristo, nós vamos caminhar sobre o problema. Nós vamos andar sobre as águas, sentindo a onda, não sentindo a onda, sentindo o vento, querendo te tragar, querendo te afundar. Se a gente mantiver os olhos fixos em Jesus Cristo, nós vamos caminhar sobre as águas. Entenda isso, aceite isso, tenha fé nisso. Vamos trazer para a nossa realidade hoje. Jesus está indo ao seu encontro te dizendo: calma. Está dizendo: venha ao encontro dele, seja qual for o teu problema que você esteja passando. Esteja com os olhos em Jesus, vá ao encontro dele. E ainda assim, para concluir, eu quero dizer para você que quando Pedro, por um centésimo de segundo, ele voltou a pensar no problema: onde é que eu estou? Que ele se viu em cima das águas e começou a afundar. Ainda assim, Jesus Cristo estendeu a mão e disse a ele: está seguro. Seja qual for o problema, Jesus vai até você. Seja qual for a tua dificuldade, necessidade, olha Jesus. E se ainda assim você sentir esse problema, ele te estende a mão. Ele não vai deixar você afundar. Pegou Pedro e ainda o levou para dentro do barco. Seja qual for o problema, ele nunca vai te abandonar. Jesus Cristo traz alívio, confiança e esperança para a tua alma. Te dá segurança, te dá confiança para a fé, para que você confie nele. Jesus Cristo estende a mão e te sustenta, seja qual for a dificuldade, qual for o teu problema. Te leva em segurança para um barco. O barco continuava a levar os chicotes da água, do vento, e com Jesus dentro do barco, nada aconteceu, nada houve. E Jesus é aquele que dá ordem ao tempo: acalma-te. E acalma o tempo, acalma o mar, acalma o vento. Jesus é aquele que, se você permitir entrar no barco da tua vida, do teu coração, se você permitir e acreditar nesse Jesus, é aquele que dá ordem para que as coisas se acalmem. Se você permitir Jesus Cristo entrar na tua vida, ele tira o desespero, a angústia, a depressão da sua vida, ele dá esperança de um dia melhor, de um amanhecer melhor, vivendo as palavras do Senhor, que diz que até aqui o Senhor tem nos ajudado, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, de que este Jesus é um Jesus de resultado. Leia esta passagem, Mateus 14, 22, medite nela, peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude a entender, mas está muito claro: Jesus Cristo saiu ao seu socorro, se levantou para ir ao teu encontro, disse para você confiar nele, olhar para ele, para andar sob o problema. Mas se ainda assim ele tentar te assolar, te tragar, ele está com as mãos prontas a te sustentar e não permitir que você afunde. Este
é o nosso Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, que deu a vida pela minha vida e pela sua vida. Basta você acreditar, basta você falar. A sua palavra tem muita força. Então levante e diga ao Senhor Deus que seja um bom dia para você, para sua família, para sua casa. Amém? Deus te abençoe. Põe a mão no seu coração. Colocou? Recebe a bênção de Deus sobre a tua vida. Que você seja curado, liberto, que você seja restaurado, renovado, que toda enfermidade, seja ela da alma ou do físico, pare na sua vida, em nome de Jesus. Creia no Senhor, é Ele quem faz. Creia em Jesus Cristo, é Ele quem leva até você uma bênção especial. Amém? Recebe, é da parte de Deus. A gente volta.